Obrigada, Diogo, pelas informações aí sobre a previsão do tempo. Eu já estou recebendo aqui também a doutora Juliana Scalise Taques. E só lembrando você que a qualquer momento, o nosso programa BNT News vai das 7h30 às 8h30, mas a qualquer momento nós podemos aí entrar novamente ao vivo trazendo informações de relevância que acontecem aqui na nossa cidade. E hoje a doutora Juliana, ela vai conversar conosco sobre assédio. Você já ouviu falar assim, tocar no cabelo de uma mulher sem consentimento é assédio? Beijar uma mulher no rosto sem consentimento é assédio? Pegar a mão de uma mulher sem consentimento é assédio? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a doutora Juliana e ela vai explicar o que é esse assédio e como procurar ajuda nesses casos. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço essa oportunidade. Doutora, então vamos lá. Primeiramente, o que é assédio? Existem várias formas de assédio. Como identificar um assédio? O assédio, ele é uma conduta abusiva que atinge a dignidade da pessoa e causa a ela um constrangimento, uma vergonha, uma humilhação e um desgaste emocional. Isso é basicamente o assédio no seu gênero. Uhum. Mas temos várias espécies de assédio, né? Temos um assédio moral, temos o assédio que é a perseguição, que é o crime de stalker, né? Que é o assédio, o bullying é um assédio, o assédio sexual. E aí também vale fazer uma diferenciação entre o assédio sexual, crime de assédio sexual, com o crime de importunação sexual. Né? Existe diferença, então, entre eles? São cruciais as diferenças. Embora todos eles sejam do gênero assédio, o assédio sexual, ele é aquele crime que acontece, em regra, no ambiente de trabalho, em que o superior hierárquico, ele se vale desse cargo, dessa função, desse emprego, uma posição de superior, para constranger a vítima com fins sexuais. Mas está naquele ambiente de trabalho. Aí nós já vamos falar na sequência sobre os atos de assédio, né? Mas tem aquele assédio que também é um crime, mas que é para todas as pessoas, não só nessa relação empregatícia, que é a importunação sexual. Então, isso é muito comum, infelizmente as mulheres sofrem, não tá fácil, né, para nós mulheres, sabe, por exemplo, nos transportes públicos. Então, tem muitas capitais hoje que já colocam vagões de metrô específicos para as mulheres, para que elas não tenham contatos com os homens e tenham que se submeter a uma situação dessa. Quando eu falo tem que se submeter, não quer dizer que ela tem que aceitar, mas ela está vulnerável, exatamente. Então, para que não haja esse problema, tem algumas capitais que já estão tomando essas providências, né? E, então, é basicamente essa a diferença. Então, doutora, quando a gente fala assim, que um homem passou a mão no cabelo de uma mulher sem o consentimento dela, isso é importunação sexual. Se ela está dentro de um ônibus, por exemplo, ele vem e começa a passar a mão no cabelo dela, isso é importunação? Veja, a importunação sexual, ela é sempre com fins libidinosos, né? Quando alguém pratica um ato contra a vontade da mulher. Então, o assédio pode ser caracterizado, ou a passada de mão no cabelo ou em qualquer parte do corpo, com essa intenção libidinosa. Isso é importante. Não é um encosto, é o encosto. Não é a pegada no cabelo, é aquela pegada no cabelo. Então, isso faz diferença e isso pode caracterizar o crime de importunação sexual, sim. A pessoa também ficar falando ali com a pessoa ela não quer conversar, ela não conhece, é um estranho, um desconhecido. Ela não quer conversar e o homem vem ali e fica falando várias coisas com ela. Isso também se configura uma importunação? Isso não se configura... Isso teria que ver no caso concreto. Tem outros crimes que poderiam se enquadrar melhor, né? De repente,
tem situações de um ato obsceno, de um constrangimento, tem várias situações que podem ser enquadradas como crimes diversos, né? Porque não existe não é equivalente o assédio sexual, crime no ambiente de trabalho, não é equivalente à importunação sexual, não é exatamente igual. Tem vários outros que podem se enquadrar, no caso, podem se equiparar ao assédio sexual, a depender do caso, entende? Por isso que eu sempre falo, a mulher, ela não... Eu tô falando de mulher porque geralmente a mulher é a vítima. Mas vale para os homens Mas vale para também. os homens também, exatamente. Mas a mulher, ela precisa, as vítimas, elas precisam, nunca devem se calar. Por quê? Porque elas podem ser vítimas hoje, mas se elas se calarem, aquela mesma pessoa pode vitimar outras. Então é uma corrente do bem. Você, infelizmente, foi vítima, mas você toma medidas para que essa pessoa não volte, ou pelo menos não reincida de forma tão constante, né? Fique com um pouco mais de medo das represálias, para que não vitimize outras pessoas. E assim outras mulheres também fazem, e essa cultura vai sendo ao menos um pouco cerceada, porque tá um absurdo o número de assédio, o número de violências contra a mulher. Então, tudo isso precisa ser dominado. E nada como a mulher, ela tomar as suas medidas e levar até as autoridades essa informação de que houve essa prática criminosa. Doutora, a gente ouve muito falar também que as mulheres, quando elas são alvo de um assédio, da importunação sexual, do abuso sexual, ou mesmo, às vezes, vítimas de agressão, elas acabam se calando porque elas sentem uma certa vergonha, né, em denunciar esse caso, em se sentirem culpadas. A senhora percebe muito isso ainda? Sim, elas, na verdade, elas muitas vezes ficam se perguntando o que eu fiz para ele imaginar que ele poderia fazer isso comigo, e outras, né, tem vários casos, outras elas sentem vergonha não por se culparem, mas vergonha porque os outros vão ficar sabendo. Mas na verdade essa é uma inversão de valores, porque quem tem que ter vergonha do ato é o agressor. Ele está errado, ele está praticando uma conduta criminosa. A mulher, ela precisa entender que ela tem um amparo tanto dos familiares, porque tem, né, dos familiares, dos amigos, das instituições, das autoridades. Inclusive, existem formas de o processo vitimar menos essa mulher. Então, por exemplo, assim, a forma dela ser inquirida como vítima, né, prestar suas declarações em juízo, na delegacia, já tem limites para que não a ofenda novamente com as perguntas, com o trato. Então, estão tendo cuidados, inclusive legislativos, para que essa mulher cada vez se sinta mais à vontade, porque ela relata uma situação delicada, constrangedora, né, que gera uma humilhação para ela, mas ela tem que trabalhar para colocar na cabeça que a vítima é ela. E quem está errado, quem tem que ter vergonha, é ele. Tá certo, nós estamos conversando então com a doutora Juliana Scalise Takis, a doutora que é advogada e hoje está falando aí sobre assédio, que assédio é crime, e ela está explicando aí as formas de assédio e também chamando a atenção das mulheres para que não se calem e denunciem, assim como os homens, nós somos das mulheres, mas os homens também, em vários casos aí também são vítimas e também devem denunciar. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT e já fica o convite para que a senhora volte, porque esse é um assunto também sem fim. Eu digo, existem assuntos assim que a gente pode falar, e a gente sempre tem novidades e tem o que contar. Eu agradeço o convite, agradeço o convite de retorno e também aguardo novos convites. Estou à disposição de vocês quando precisarem. Tá certo, tá doutora, bom? muito obrigada. Obrigada. Um bom trabalho. Obrigada.